Capítulo 8. Realidade em Cainã sofrendo as consequências de uma ideia nova. Sofrendo as consequências de uma ideia nova. Não tem como não passar por esta nova realidade. Em Cainã aprenderemos a conviver com as percas e renúncias dores que isto proporcionará. Aquilo que não conseguimos renunciar, o Senhor as tira de nós através do sacrifício. Lembre-se que Ele é o nosso sacerdote, e como isto traz sofrimento, é um cálice que devemos beber e não a escolha. Isto traz sofrimento e não tem outro jeito. Só nos manteremos no caminho se perdermos a velha vida. Tudo tem que ser sacrificado, tanto as nossas vaidades como nossas impiedades. São nossos bodes e ovelhas que como instintos nos querem levar para a impiedade ou vaidade de nossas mentes. Mais uma vez estaremos sujeitos às influências instintivas que precisam ser sacrificadas se queremos buscar consciência. Tudo então que configura a nossa nova realidade existencial, que agora devemos renunciar e perder para dar prosseguimento ao caminho da justiça e buscar uma consciência pura e elevada. Teremos que abrir mão, ou do contrário não há como seguir em frente. Criamos toda uma realidade existencial na vaidade e na impiedade do nosso coração. Erguemos um templo majestoso de títulos e honras, que agora precisa ruir. Rotulamos nossa vida com a religiosidade, com os cargos eclesiásticos e que agora, o Senhor nos faz uma proposta de seu novo e vivo caminho. Ele desnuda a realidade, Ele tira nossa capa e nos despes da nossa roupagem religiosa, e nos veste com uma roupagem nova. E diante da nudez ou escolhemos renunciar ou não há como seguir. E é neste conflito aparente que temos que nos posicionar. Agora como a mais nova unidade de consciência que uma vez ao aceitar esta proposta, do novo e vivo caminho, as percas começam a acontecer. Tudo agora que fora criado resultado da injustiça, na vaidade ou na impiedade, começa a ser destruído através do sacrifício. E é neste contexto que a porta se abre em Cainã e aprenderemos a conviver com as perdas. Despindo de todos os conceitos recebidos nas pregações da cristandade, descobrimos o quanto nossa mente se contamina por conceitos que deturpam todo o entendimento. O mais grave de tudo é que esses conceitos deturpadores já estão enraizados no inconsciente coletivo da sociedade. Livrar as pessoas desta influência é difícil, até mesmo as lideranças religiosas. Muitos que têm adquirido uma graduação como bacharel em teologia, estão seguindo algo que está sendo aceito pela massa. É nesse contexto que o ego cresce e se torna gigante. O ego se agiganta e se torna em um superego. Esse precisa ser consideravelmente destruído, pois devora aquilo que temos de humano. Na aplicabilidade de uma influência coletiva num modus operandi que estabelecem regras e valores irreais e ilusórios, estes acabam se constituindo em padrões e modelos de pensamentos. Uma influência onde os mais interessados são as elites e sujeitam a massa a trabalharem ao seu próprio favor, e a massa convencida que alcançaram méritos se desfalecem na tentativa. Só alguns conseguem sair da massa e aninham-se às elites, tornando-se mascotes opressores. Quando o ego cresce e se desenvolve, precisará ser destruído por um juízo. Na psicanálise de Freud, ele classificou em três: id, ego e superego. Segundo Freud, pai da psicanálise, id, ego, superego. O id seria a parte mais básica da personalidade e quer gratificação para nossos desejos. O ego seriam as regras morais e éticas estabelecidas para a realização desses desejos. O superego é a consolidação da personalidade. Sem menosprezar o termo técnico defendido, há um entendimento que quase se identifica com a teoria, porém a contradiz em alguns aspectos. Do ponto de vista registrado nos livros apócrifos antigos, o id fala dos instintos que se manifestam naturalmente influenciando o comportamento. O ego fala da construção de um eu segundo os conceitos estabelecidos, e o superego fala de um eu que se agiganta e tenta se promover através de seus dotes, dons e outros fatores que possam fazer destacar como personalidade. No livro apócrifo de Enoque, ele menciona que os sentinelas que geraram os gigantes ensinaram sortilégios e encantamentos. O ego, quando alimentado, tenta atrair de toda forma a glória para si, seja nas artes, na ciência, na religião, etc. E buscamos modelos que possam nos promover como personalidade. O que nos torna gigantes em nosso ego é a busca da glória para si. Nos tornamos o centro das atenções, pelo menos buscamos ser, e isto deve ser destruído pelas águas diluvianas do engano. Pregar o evangelho é fixar e estabelecer certos pensamentos que nos fazem construir uma arca, e esta nos fará livres das águas que afogam o entendimento do gigantismo do ego, enganados por buscarem sua própria glória. Pregar o evangelho é construir uma estrutura de pensamentos que nos levam a embarcar nossos instintos e nos fazem mover por intermédio da graça em Cristo.
Somente pisará num solo sagrado da verdade é aquele que permitir que seu superego seja destruído. Do contrário, se afogará no engano. Jesus nos evangelhos nos ensinou certas verdades que irão compor estrutura de ideias que irá construir nossa arca. Se nutre o ego com sortilégios. As primeiras manifestações que regem nosso comportamento são instintivas até que o ego se estabeleça. O ego se estabelece através das influências coletivas. A família, a sociedade, o contexto cultural, etc. O problema do ego é quando a sociedade o influenciará de maneira que os valores estarão corrompidos. Ele se moldará ao coletivo. Uma sociedade mais humana começa quando se valoriza a humildade. O processo funciona assim: deixamos de ser humanos para ser deuses. Deixamos de ser deuses para ser humanos. Deixamos de ser humanos para sermos filhos de Deus. Excesso de consideração e adoração por si próprio, parte central ou nuclear da personalidade que influencia o comportamento, conceito de si mesmo. O superego começa a ser construído quando os filhos de Deus que perverteram seus caminhos e abandonaram as hostes celestiais, ao descerem, ensinaram os filhos dos homens sortilégios através de certas atitudes, atos ou dotes naturais e a buscarem a promoção pessoal através da atração, fascinação, sedução e encanto. O ego se promove com a arte de seduzir, seja de maneira física como intelectual. É tudo que ensina a autopromoção, práticas consideradas com este intuito, a dinâmica do ego, a origem do superego, onde tudo começa. Os filhos de Deus que são os nascidos do Espírito em relação aos filhos dos homens que são os nascidos da carne, na metáfora a qual estão relatadas em muitas narrativas dos livros apócrifos. Vemos que os filhos de Deus compreendem-nos da linhagem de Seto, o terceiro filho de Adão. Estes passam a viver nas montanhas distantes dos cainitas, filhos de Caim, isto é, os da carne. E esse sincretismo e esta mistura gera o superego. E é justamente aí que um gigantismo do ego começa. Essa mistura e o afastamento da própria santidade requerida por Deus para que ambos não se misturem, resultam como desobediência ao superego. E estes gigantes serão destruídos por um juízo e jamais poderão pisar em solo sagrado, um mundo dentro de nós onde habita tudo, todas as emoções, todos os instintos, todos os sentimentos, que se corrompem com a manifestação do superego. E precisa ser destruído. Quando estudamos determinados ramos da ciência, vamos adquirindo consciência específica naquela área. Espiritualmente ocorre o mesmo. Devemos nos aplicarmos em aprender do Espírito de Cristo. A consciência que me refiro é espiritual. Ser ignorante nas coisas espirituais é uma consequência da falta de consciência. Ter uma ignorância pervertida é resultado da desobediência. A humildade está na capacidade de submissão a uma verdade que agora está proposta pela luz de Cristo, e se condiciona ao despojamento do conhecimento profano para buscar agora a verdade. Somente acertarão a porta do entendimento aqueles que forem humildes e estiverem dispostos a renunciarem ao conhecimento profano religioso. A humildade foi perdida com o caos do conhecimento profano, e o ego se agigantou com o engano e a mentira. Tornou-se um Deus. Voltar ao padrão de eu humano será a chave que abrirá a porta do entendimento. Vencer esses gigantes do ego que devoram nossa humanidade será uma guerra espiritual a ser travada. Uma guerra que não está somente fora, mas aí bem dentro de você. Temos nossos gigantes que devoram também nosso perfil humano. O primeiro inimigo a ser vencido se quer entrar pela porta do entendimento está dentro de mim e não fora. Meu egogigantismo. Por que insistimos tanto em querer mudar as pessoas à nossa volta? Mude você primeiro. Voltarmos a ser humilde, este é o protocolo exigido para os que querem entrar pela porta do entendimento. Tem pessoas que, além de não adentrarem a porta do entendimento, impedem e atrapalham outras de entrar. Infelizmente fomos bombardeados por conhecimentos profanos. Agora, precisaremos nos despir deles se quisermos um novo conhecimento espiritual que está concernente com a verdade. Nos cobrimos de uma razão e queremos reinar sobre aquilo que concebemos e construímos como ideia, como se esta fosse uma verdade absoluta. O reconhecimento é a atitude de quem é bastante humilde, capaz de nos levar a destruir estes altares. Você nunca terá razão quando estiver diante da verdade divina, e ela se manifestará quando você adentra a porta do entendimento. Infelizmente a ignorância nos faz conceber deuses dentro do ego. Aí está a pior das idolatrias. A palavra Nepilim significa nuvem, e a mesma palavra que é utilizada nos textos sagrados para identificar um povo de gigantes, os quais eram uma constante ameaça ao povo hebreu. Como uma verdadeira parábola, podemos entender como nossa mente é ameaçada por um gigantismo profano das verdades que operam no ego. Estes, como um coletivo influente,
São como nuvens que se alastram influenciando o entendimento dos homens, levando-os a gerar um gigantismo do ego. Há um coletivo consciente que age influenciando as mentes com um conhecimento profano, impedindo as almas entrarem pela porta do entendimento. Este se chama Satanás. Padrões de pensamentos profanos de conhecimentos espirituais são disseminados diariamente, fecundando as mentes prostitutas que se abrem na vulgaridade e geram monstruosidades na alma. Dá para imaginar a enormidade de padrões de pensamentos concebidos e gerados através de uma ação coletiva influente. São verdadeiras legiões de enganos e mentiras que surgem diariamente. O próprio ego que se agiganta obstrui a porta e não nos permite passar por ela para obtermos o entendimento. Uma nuvem de influência coletiva está inserida na cultura, nos costumes, nas tradições, etc. Tudo isto sendo transportados pelas mídias e tudo que concerne a uma ação que abrange e cobre um coletivo social, levando-os a corromper a verdade. Infelizmente, nossa humanidade foi devorada e se corrompeu pela ação do ego gerado por esta influência coletiva. E ser humano será o passaporte e a chave que abrirá a porta do entendimento espiritual. Como ser humano se perdemos ao deixarmos gerar e conceber nutrindo nosso ego com um gigantismo, tendo como paternidade um consciente coletivo corrupto que nos ensinou sutilezas, etc. Uma porta é geralmente entendida como uma abertura em um elemento de vedação arquitetônica, como uma parede, permitindo a passagem de pessoas de um ambiente para outro. Como uma metáfora, podemos entender o processo do qual nos é sugerido espiritualmente. Ela separa uma dimensão de outra, e todo o processo de evolução que demanda o crescimento no entendimento, o qual será constituído por várias portas até que se chegue à plenitude da verdade. Será uma longa e árdua caminhada que nos tira da ignorância e nos transporta para a sabedoria. Cada ambiente novo uma nova revelação, e com ela, o entendimento se amplia. Sem humildade será impossível entrar pela porta. Este será o requisito fundamental para todos quantos almejam crescer no entendimento. A experiência com a iluminação de Cristo é algo difícil de explicar, pois é uma experiência pessoal, intransferível dada àqueles que buscam com sinceridade e insistem em fazê-lo. E essa luz que ilumina a entrada da porta e nos tira do conhecimento profano e mentiroso. Na nossa saga em busca da porta do entendimento, muitos não conseguem acertar-se com ela. Infelizmente, deve existir muito desejo, muita determinação, uma disponibilidade, etc. As coisas espirituais somente poderá ser compreendida através de uma linguagem estranha. É uma linguagem figurada e expressada através de comparações, alegorias, metáforas, parábolas, etc. Sem esse dom que possibilite interpretar seus ensinos e verdades, fica impossível a comunicação com esse reino espiritual. Quando não temos o dom de discernimento das alegorias, metáforas e parábolas espirituais, distorcemos tudo criando um engano. O jugo pesado que as muitas religiões impõem sobre aqueles que passam a buscar através delas a Cristo, será retirado quando acertarmos a porta. Ele diz que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Se você está cansado de tantos dogmas, ritos e doutrinas de homens, precisa urgentemente encontrar a porta. Veja o que diz Isaías 28:7. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. 8. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo. 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite, e ao arrancado dos seios. 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. 11. Assim por lábios gaguejantes, e por outra língua, falará a este povo. 12. Ao qual disse, este é o descanso, dá descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão, e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem, e sejam presos. 14. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. 15. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo, quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos.
16 Portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crer não se apresse. 17 Regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo, a porta. O Senhor Jesus mapeou todo o processo de entrada à porta. Ele nos ensinou acerca das coisas que irão se opor diante do caminho que nos conduz à porta do entendimento, o que faz as pessoas errar a porta. 1. Palavras falsificadas. Cautela acerca dos fermentos dos fariseus, pois são os fermentos que trazem o engano. 2. Falta de consciência que as coisas estão encobertas. Consciência do entendimento tudo que está encoberto irá se revelar. 3. O medo de decepcionar os homens e as pessoas que amamos. Não tema mais os homens. 4. A avareza. 12:15 Cuidado com a avareza. 5. A falta de paciência. Cuidado com a ansiedade e a inquietação. 6. Os cuidados pela vida e a cobertura das nossas razões. O que vamos dizer para as pessoas? Solicitude pela vida. 7. A irresponsabilidade. 12:47 Responsabilidade. Pelo conhecimento recebido o julgamento das novas obras vontade do Senhor oculta. 8. O medo dos possíveis enfrentamentos, contendas e divisões consequentes. 12:49 As distinção que irá ocorrer as incompreensões. 9. Falta de discernimento. 12:54 Os sinais do tempo. Tempo da tribulação julgai por vós mesmos. 10. Aceitar o pagamento de nossas dívidas. 12:59 A saída dependerá de pagarmos o que devemos. 11. A consciência generalizada. 13:2 Todos picaram sem distinção. 12. A consciência que devemos considerar a oportunidade ou seremos cortados. 13:6 Uma figueira sem fruto. O perigo de ser cortados do entendimento. Há uma tolerância e cuidado. 13. Por causa do impedimento dos sistemas. A paralisia das doutrinas. 13:10 A paralisia no caminho. A vida paralisada por 18 anos curvada ao mundo religioso. 13:18 O crescimento e o desenvolvimento no caminho. 13:22 Chega-se até a porta. Será pouco virão de todos os lugares. Lucas 13:24 a 34 Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, e não poderão. Quando o dono da casa se tiver, podemos observar o quanto é difícil fazer alguém entrar pela porta. Jesus mostra isto no Evangelho de Lucas 13. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida, tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Deuteronômio 5:32 a 33. Cumprindo o primeiro protocolo após passar a porta do entendimento. O protocolo de 7. A consciência do caminho apontado. Agora sabemos que devemos vencer cada período como um jogo de videogame para chegar ao prêmio maior, a coroa. Há um caminho a ser percorrido, e ele é para todos que adentram pela porta. Não haverá atalhos, facilidades, discriminação, etc. Ou cumprimos cada uma das etapas, ou seremos reprovados fixando-se nela até que absorvemos as lições que devem serem aprendidas e materializadas em cada um dos períodos. Não é facilitador, é para todos sem exceção. Somente o Espírito da Verdade nos trará luz para caminharmos por ela, ainda naquilo que concerne o protocolo de Set ou a casa de Set, onde se exigirá afastamento do conhecimento vaidoso da espiritualidade. Sem este afastamento fica comprometida a nossa aprovação. Ou abrimos mão e escolhemos trilhar o caminho na busca da verdade vencendo cada período, ou seremos reprovados. A linha do tempo na nossa espiritualidade compreenderá de qual períodos estamos. Eu comparo a espiritualidade e o crescimento espiritual como a plataforma de um jogo de videogame. Nesta metáfora, o jogo começa com a compreensão das regras, uma visão ampla das fases, a metodologia de como será aplicada toda a dinâmica no desenvolvimento evolutivo desse jogo, as fases, os períodos que devem serem transcorridos, o aprendizado e os desafios de cada uma delas, o qual, uma vez vencidos e aprovados, estaremos licenciados a transpor para outra fase. Cada fase se chama dignidade neste jogo. Cada fase tem uma chave que abre a compreensão. Vencida a fase, avançaremos para a posterior. O interessante é que não somente teremos a permissão de prosseguir, mas receberemos premiação, galardões, honras e méritos. Cada fase tem a intenção de agregar em nós valores à nossa alma. E isto torna a alma potencializada. Lembre-se que o prêmio máximo é a coroação.
Usando da mesma metáfora que compara a evolução da consciência com um jogo de videogame, pensemos no seguinte: devemos transcorrer as fases para obtermos os resultados e vencer cada etapa. Devemos também estar conscientes que as fases ou períodos transcorridos serão diferentes uns dos outros. Cada fase um desafio novo. Os desafios serão outros. Cada uma das fases encerra em si seus desafios, os quais devem ser vencidos. Isto nos aprovará. Neste jogo, não há atalhos, pois configuram a iniquidade. Ou vencemos cada fase ou não haverá progresso. Neste jogo, o prêmio nos coroará com a coroa da justiça. Ainda naquilo que concerne o protocolo de Set ou a casa de Set, onde se exigirá afastamento do conhecimento vaidoso da espiritualidade. Sem este afastamento fica comprometida a nossa aprovação. Ou abrimos mão e escolhemos trilhar o caminho na busca da verdade vencendo cada período, ou seremos reprovados. A metáfora do videogame. Primeiro desafio do jogo: vencer a serpente, como símbolo do engano espiritual, age influenciando o entendimento com um conhecimento falso e mentiroso. É uma ação coletiva agregada a um consciente onde congrega vários padrões de pensamentos. Esse falso conhecimento espiritual ilude e gera a vaidade religiosa, uma crença no erro. Levados por este instinto, muitos são arrastados ao engano e mergulham no Hades da morte e na ignorância. Os enganos dos conceitos espirituais levam à morte e encerram as almas no Hades. Vencendo a serpente. Apocalipse 12, 9-11. 9 Ele é a antiga serpente, conhecida com o nome de Diabo, ou Satanás, aquele que engana o mundo inteiro, e foi assim lançado para a terra. Mas os seus demônios. 10 Ouvi depois uma voz clamando através do céu. Aconteceu enfim a salvação final, o poder e o reino de Deus, assim como a autoridade de Cristo manifestaram-se. O acusador dos nossos irmãos foi tirado do céu para a terra, esse que os acusava dia e noite. 11 Mas eles venceram-no pelo sangue do Cordeiro, e com o poder do seu testemunho, pois puseram de lado o amor às suas próprias vidas a ponto de morrerem. Morrer para quê? Para os nossos enganos. Para o conhecimento profano onde conceitos errôneos foram estabelecidos pelo engano da serpente, e nos pôs no Hades da morte. Isso nos faz vencer, quando deixamos morrer todo este conhecimento embutido em nós originário do veneno mortal da serpente, e seguir o Cordeiro que tira nossos erros naquilo que concerne ao conhecimento espiritual. A luz de Cristo que nos leva à claridade na extrema ignorância que ainda há em nós. Dessa forma vamos saindo do Hades e da morte, sendo ressuscitado para a verdade. Deixe morrer seu conhecimento carnal. Só assim transcenderemos para uma outra fase ou período. Quer vencer a primeira fase desse jogo? É uma experiência triste para todos que uma vez conheceram o caminho da ascensão e caíram abismos profundos da ignorância. Muitos se pervertem infelizmente pelo fato de deixar de seguir a luz de Cristo. Neste terrível estado mental não haverá paz e a sabedoria o deixará. Salmos 107, 26-27. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam cambaleando como ébrios e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. A nossa ascendência no caminho da justiça nos revela um abismo que está encerrada a ignorância do entendimento espiritual. Sim, na medida em que somos elevados no entendimento, mais iremos conhecer de onde saímos. Muitos, do mais profundo abismo da ignorância. Veja o que diz o salmista. Põe a ignorância em tesouros. Salmos 33, 7. Isto é, ele revela por intermédio da graça como é viver um padrão mental nas profundezas. Isso traz a consciência e conhecimento como é a profunda ignorância. A certeza que iremos sair do mais profundo abismo da ignorância e insegurança é quando somos tirados de lá conduzidos pela luz de Cristo. Do contrário, será impossível. Isaías 63, 13. Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Ser transportados da ignorância para a consciência, só através da luz de Cristo. Nele não tropeçaremos nas mentiras e nem enganos espirituais. O conhecimento espiritual profano, acredite, é um grande abismo onde congrega as almas que pervertem a verdade. Por esta razão, se queremos sair dele, teremos que nos despojar desse conhecimento que nos atraiu, nos envolveu e se estruturou dentro da nossa cabeça. O maior inimigo está aí bem dentro da sua cabeça. É esse padrão de pensamento moldado e construído por um coletivo influente que molda uma forma de pensar. A nossa luta contra padrões mentais, verdadeiras estruturas de pensamentos que se erguem e se estabelecem combatendo a verdade. Essa guerra está aí, bem dentro da sua mente, a mente que nos mente. Nosso campo na verdade é onde concentramos nossas ideias e pensamentos. Nos circuncidamos construindo uma área onde atuará nossos pensamentos.
Jamais sairemos deste, pois o risco da influência pode nos levar para fora e estaremos expostos à ação das feras do campo, as quais querem devastar a verdade que já há em nós. Viver neste coletivo consciente onde agrega a ideia do caminho de uma consciência com justiça e toda a sua dinâmica, nos protegerá das influências externas que agem na vaidade e impiedade dos conhecimentos profanos. Dentro, nenhum padrão mental maligno ou diabólico prevalecerá. E tudo isto causará dor. Deixar o velho e trocarmos pelo novo é algo que exige coragem e postura.